Ok, mais uma vez, com a permissão dos presentes, gostaria de fazer a comunicação sobre o trabalho Integração da Saúde Sexual e Reprodutiva, HIV e Gênero no currículo da UCM. É um estudo de caso e é uma das conquistas e um dos sucessos da UCM nesta área da luta contra a epidemia de HIV-Sida. A estrutura vai seguir contexto, objetivos do estudo e perguntas da pesquisa, metodologia, conceitos teóricos, os resultados da avaliação deste módulo ou desta disciplina e as conclusões. Sobre o contexto, os aspectos importantes. Por causa desses aspectos todos da epidemia de HIV na nossa sociedade, porque uma das camadas muito foi introduzida em 2012 uma disciplina obrigatória chamada Habilidades de Vida, Saúde Sexual e Reprodutiva, HIV e Gênero, na altura, vulgo Módulo Básico de HIV. Mas já foi mudado o título para Disciplina Habilidades de Vida, com 3 créditos acadêmicos. Objetivos do estudo: investigou-se o processo do desenvolvimento e da implementação desta disciplina sobre a educação sexual abrangente e da prevenção de HIV no currículo da UCM e tentou-se avaliar os resultados e o impacto desta disciplina com as principais perguntas de investigação. Será que essa disciplina tem as características de um programa e a disciplina teve impacto e quais foram os impactos? Metodologicamente, usou-se o método descritivo no concerne ao estudo de documentos do material didático da disciplina e métodos exploratórios através da avaliação dos pares com questionários para docentes e também questionário online para estudantes, com os respectivos números da amostra. Nos conceitos teóricos, só gostaria de destacar o significado da educação sexual abrangente. O que se entende por educação sexual abrangente? É um ensinamento sobre a sexualidade humana adequada ao contexto, adequada às necessidades e à idade do público-alvo e dando informação cientificamente correta e completa. E esta educação será vou passar logo para as características de programas eficazes da educação sexual abrangente, porque era uma das perguntas da investigação, que gostaríamos de saber se realmente o nosso módulo básico, a nossa disciplina de habilidades de vida, cumpre com as características de programas eficazes. Aqui temos que avaliar 3 categorias. O processo do desenvolvimento do currículo, como foi feita uma avaliação de necessidades, foram envolvidos os stakeholders, docentes, estudantes, foi usado um modelo lógico, houve um alinhamento das atividades aos valores locais. A segunda categoria, o conteúdo do currículo com os seus respectivos objetivos e atividades e a metodologia do ensino. E terceiro, o processo de implementação com devido suporte superior, com o treinamento dos docentes e com o sistema de monitoria e avaliação. Quanto ao processo da implementação, o processo da introdução deste módulo, foi-se ver através do estudo documental que realmente a base desta disciplina é a política de HIV da instituição, que estipula que tem que haver um módulo que dá conhecimentos básicos sobre o HIV. A partir desta política,
foi estudantes e onde se decidiu sobre o conteúdo e as metas desta disciplina. E desenhamos naquela altura, junto com os nossos estudantes, as atividades e os exercícios da nossa disciplina. Depois disso foram elaborados os manuais, testados os manuais. Foi introduzido a disciplina em todos os cursos da UCM. Vem aqui uma pequena tabela que eu não vou especificar por completo, só dizer que a nossa disciplina tem 5 partes, ou 5 unidades. O primeiro objetivo é conhecer a si próprio, a sua personalidade. O segundo capítulo é sobre fazer escolhas saudáveis e responsáveis na área da saúde sexual e reprodutiva. A terceira unidade é sobre a proteção contra a infecção por HIV. A quarta, conhecer os perigos e identificar estratégias de evitar vícios e dependências. E a quinta, criar habilidades práticas de gestão da vida, de gestão dos desafios da vida. Na implementação, durante a implementação, a partir de 2012, foram feitos vários treinamentos e reciclagens dos docentes das aulas e uma avaliação em 2014 do impacto da disciplina, seguido pela revisão do material didático e novo treinamento de novos e antigos. Quanto ao impacto, quais foram os resultados obtidos nos questionários com os estudantes e também com os docentes? Foi-se ver que a estrutura da disciplina foi considerada muito importante e com 89% dos estudantes são satisfeitos com esta estrutura e consideraram a parte sobre a saúde sexual e reprodutiva e HIV como as partes mais importantes. Nos docentes, os resultados do questionário foram semelhantes. Os docentes acharam saúde sexual e reprodutiva e a questão das dependências e dos perigos para assim, a estrutura continua mesmo depois da revisão do material. Também procurou-se saber se essa disciplina já 61% dos estudantes e também dos docentes disseram que a integração deste aspecto é alto e até muito alto. Quais foram os resultados acerca da pergunta o que devia se melhorar e o que devia se atualizar em termos do conteúdo? Os estudantes privilegiaram as questões sobre tratamento antirretroviral, mais informação atualizada sobre drogas e abuso de álcool e violência baseada no gênero, enquanto os docentes foram mais longe e mais profunda. Focalizar a educação sexual de jovens baseada em valores, uma discussão da ética e da posição da Igreja Católica sobre matrimônio, paternidade, maternidade responsável e sobre combate a estigma e discriminação. Aqui, muito claramente, entra muito a questão dos valores. Como eu disse antes, a educação sexual abrangente tem que ser baseada em valores. E o nosso papel, a nossa responsabilidade como Igreja Católica realmente tem que ser ainda dar mais contributo neste aspecto. Acerca da satisfação com a metodologia. A metodologia que a disciplina trouxe, a metodologia participativa com uma grande variedade de atividades. Felizmente, 98% dos estudantes reconhecem que os exercícios e atividades correspondem às suas necessidades, são interessantes, são relevantes para as suas vidas e eles gostam de fazer. Os exercícios são apropriados.
de vários ramos da vida e também de várias idades. Lamentou-se a escassez de tempo para essa disciplina. São 2 horas por semana durante um semestre. E todo mundo levantou que era muito pouco para ser abrangente e discutir de fundo essas questões muito importantes para a vida. Também foi-se ver que há uma necessidade de melhorar alguns aspectos didáticos, como a explicação, como resumos, como a preparação das aulas e a gestão das aulas. Por último, falar do impacto da disciplina. Os estudantes a disciplina é relevante para o bem-estar deles, para as suas relações e também mostrou-se que a aprendizagem é muito personalizada e houve uma criação de competências e habilidades de vida. Com o aumento do conhecimento, é também possível os estudantes fazerem escolhas informadas e saudáveis. A disciplina também contribui para o empoderamento dos estudantes. Estão a interpretar questões culturais de gênero, por exemplo, determinantes culturais, com mais crítica e com mais habilidades de escolher o melhor caminho para eles. Houve também aumento de demanda para sessões de aconselhamento nos nossos gabinetes ou com os docentes após as aulas. E houve impacto na mudança de atitude e de comportamento. Concluindo, a disciplina tem todas as características de programas eficazes de educação sexual abrangente, que eu estava a explicar antes, nestas 3 categorias, cumpre a todos. Isso já é um grande contributo e um grande sucesso da UCM. 80% dos estudantes respondentes afirmaram que a disciplina foi muito importante para as suas vidas. Estamos perante um exemplo bem-sucedido de integração da saúde sexual e reprodutiva de prevenção de HIV no currículo de uma instituição do ensino superior. Mas há necessidade de melhorar alguns aspectos de qualidade para o modelo da UCM poder. No fim, a UCM é a única universidade no país com uma disciplina deste gênero. Muito obrigada aos nossos docentes que estão a dar esta disciplina.